Olá, paz de Jesus, você que acompanha aqui esse canal Miguel Ângelo Informação. Seja bem-vindo aqui ao Música e Músicos. A cada semana, ou quase a cada semana, a gente traz aqui um convidado especial para conversar sobre música, sobre fé, sobre missão, sobre vida. E hoje, graças a Deus, a gente trouxe aqui um convidado mais que especial. Já esteve aqui já há alguns meses partilhando algumas experiências de fé, de formação, e hoje ele volta para certamente trazer mais novidades, mais informações para a gente. Estou falando do professor Felipe Santos. Bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço aí o convite, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, né? Fico muito feliz em participar, aceitar os convites, falar um pouco, né, da minha missão, de tudo aquilo que eu faço, e eu acho que o maior fruto disso é animar outras pessoas que também têm essas mesmas vontades, também têm esse chamado, e às vezes precisam de um empurrãozinho, né? Precisam ouvir um testemunho, precisam ouvir alguém partilhando um pouco como que é a vida, né? Desse tipo de trabalho, né? E aí Deus vai plantando aí através de nós outras sementinhas, outras vocações aí no coração da galera que for acompanhando a gente aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo teu sim, o papo promete. É um privilégio a gente contar com você aqui e a gente tem bastante coisa para falar. Vamos começar falando como o espaço se chama Música e Músicos. Vamos começar com a missão musical e depois a gente vai para a missão quanto professor, como formador, como eu vi que você também acompanhou, fez parte de uma missão, uma peregrinação, né, num grupo acompanhando, né, a parte histórica, na parte religiosa. A gente vai falar sobre tudo isso, projetos. Vamos começar com música, que eu sei que você curte bastante música. Você é Música é muito músico, boa. Claro. você é missionário também aí através da música. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência como ministro de música. Eu vi recentemente um post seu que é bem interessante. Você resgatou a questão do quanto custa o ministério, né? Foi na época que você estava Sim. partilhando junto com a SESC. Fala um pouquinho sobre isso agora, essa questão ministerial da música. Olha, eu acho muito interessante o seguinte: eu sou um dos raros casos de pessoas que entraram em uma banda e não sabiam tocar. Eu não sabia tocar. Quando eu entrei na É raro banda, mesmo. na falecida banda Conexa, né? Nós tínhamos um projeto, chamava Tsebayô, e a ideia era fazer como se fosse um Power Rangers católico, sabe? Uhum. E E acabou que o custo disso seria muito alto, porque você tem que fazer uma edição diferente dos programas convencionais da Canção Nova, você Uhum. teria que ter uma direção diferente do pessoal, da formação do pessoal, enfim. A série acabou sendo cancelada e a única coisa que tinha pronto era o CD da trilha sonora, que eles queriam lançar para não perder 100% do projeto. E aí falaram assim, Uhum. olha, quer dizer, nós falamos na reunião, assim, ó, mas vocês querem lançar o CD da trilha sonora de um seriado que nunca saiu dessa sala de reunião? Isso não faz sentido. Aí eles falaram pra gente, bom, então vocês montam uma banda e vocês vão tocar. Aí eu falei assim, cara, o que eles estão pensando, né? Na cabeça deles é assim, eu compro uma lapiseira, eu já sei desenhar, eu compro um instrumento, eu já sei tocar, o que é? Eles acham que é bater na corda e sai o som perfeito, né? E aí eu falei Caramba. com o Peter, na época, né? O Peter, ele sim, é um grande músico, e ele é um baita compositor, ele é incrível, é incrível. Eu acho que ele foi o último integrante, assim, da Canção Nova, que tem, sabe, é fora da curva. Os últimos CDs da Canção Nova do meu pai, do Ricardo Sá, Bastante música dele, né? rearranjos das músicas antigas da canção, tudo tem participação dele. Acho que o último CD do Ricardo Sá, lá mais da metade das músicas são dele, do Peter. Uhum. A música Fogo Abrasador, do CD Fogo Abrasador do meu pai, é do Peter. Então, Uhum. assim, o Peter é um baita de um músico, né? Foi um irmão que Deus me deu ali na época, e o meu ministério de música começou graças a ele, né? Ele virou para mim e falou, meninão, você vai ser o baixista da banda. Eu falei, como assim?
Aí ele falou, não, você gostou de tocar baixo. Eu falei, entre gostar e E ser saber. o baixista da banda, tem um abismo aí, Peter. Não, não, rapaz, vai na fé, você é dedicado, você gostou, você vai curtir. E aí eu virei o baixista da banda. E, Olha e, só. e foi legal, porque quando a gente começou a tocar, a gente tocava depois do expediente, no prédio do Davi, na Canção Nova, a gente pegava uma caixinha desse tamanho, assim, ó, do computador, ligava nessa Uhum. caixinha a voz do Peter, a guitarra do Peter, a bateria eletrônica e o meu baixo. Aquela caixinha durou uns 4 meses por milagre. E E ainda durou aí, bastante, né? durou bastante. E aí, meu pai viu um dia a gente ensaiando e falou assim, vocês vão tocar no PHN. E Eita. aí, no Luau do Brás, para abrir o Luau do Brás, nós tocamos 6 músicas. Mas eu suava frio. Eu sempre fui desenhista. Meu sonho sempre foi ser desenhista. E o desenhista, ele fica atrás da prancheta. Você conhece os desenhos, mas você não sabe quem que é, né? Sim. E de repente eu tinha que trabalhar isso na minha cabeça de tipo assim, ninguém saber do meu desenho, mas as pessoas me conhecerem. E por mais que, né, eu sou filho do Dunga e tal, o meu sonho nunca, a princípio, nunca foi ser músico. Eu sempre Sim. gostei de desenhar. Então foi legal como que na amizade, acreditar na missão, entender que eu não estava assumindo, acho que foi a minha primeira missão como, minha experiência como missionário. De tipo assim, eu assumi um sonho que não era meu, eu Uhum. assumi um projeto que não era meu, mas porque eu entendia que Deus ia fazer através daquilo, eu disse sim. Então eu aprendi a tocar um instrumento, eu quis cair na estrada com o pessoal, eu quis não deixar a ideia morrer. A banda já chegou a acabar 2 vezes. Não, uma vez, depois. 2 vezes. A banda chegou a acabar 2 vezes. E aí nós vimos como que isso era realmente algo necessário para a juventude, né? Para uma nova linha de trabalho na Canção Nova, e aí nós insistimos. E aí era legal que nos primeiros shows da banda eu tocava atrás do Gabriel, que o primeiro baterista era o Netinho, aí ele saiu, aí entrou o Gabriel, que é o filho do Nelson Correia. Eu Sim, tocava atrás do que hoje está Gabriel. com um trabalho muito bonito também. Sim, hoje ele está em carreira solo, menino muito bom, né? E eu tocava atrás dele. E ele pegava no meu pé, vai lá pra frente, pô, você tem que ir pra frente, você tem que não sei o quê, tem que animar, tem que puxar. Eu falei, cara, eu não tenho coordenação pra tocar. Como é que eu vou tocar e animar a galera? Não tem como. Eu morri de vergonha. Aí eu Uhum. sentava do lado da bateria e tocava. Às vezes eu tava tão nervoso que eu não conseguia ouvir o que eu estava fazendo. Os primeiros shows eu tocava porque eu fazia o mais difícil. Eu decorava as casas que eu precisava Nossa. tocar no baixo para poder fazer. Então, tipo assim, Felipe, que tom que tá a música? Eu não sei. Eu ficava tão nervoso que eu não sabia. Você sabia que Não, você não estava fazia fazendo ideia. ali o que estava no Eu, script, né? Mas o eu que, falei que assim, ó, tá era. no script aqui, ó, para tocar isso aqui, beleza. Eu toquei isso aqui, né? Então não Uhum. veio falar que eu errei, né? Então, assim, campo harmônico, acorde maior, menor, qual é primeiro grau, quinto grau, não fazia ideia de nada disso, de nada disso. Então, assim, o começo para mim foi meio sofrido porque eu tocava por obrigação, sabe? Porque para mim era uma desonra pensar na possibilidade de que um projeto ele não foi para frente porque eu desisti. Eu pensava assim, não, ele pode dar errado, mas por outras questões. Eu não vou desistir, eu não vou regar, né? Uhum, Então, uhum. demorou para eu realmente criar gosto, para eu chegar em casa, para eu relaxar, pegar o instrumento, limpar, trocar corda, tirar música, passar tempo ali com o instrumento, sabe? Então, assim, demorou muito para eu gostar disso. E eu acho que, de certa forma, foi muito bom, porque eu vi que nisso Deus me fez primeiro um missionário, depois um músico. Uhum. Então assim, ali muito cedo eu já entendi a diferença do ministro de música e do rockstar.
Tem hora que é legal, sim, você ter o comportamento de rockstar, porque tá dentro de um contexto. É show? É show. Então você faz a galera pular, você faz a galera dar risada, você faz a galera cantar junto, porque eu falava muito isso nas reuniões, quando a gente ia programar um show na Canção Nova. Falava, olha, aqueles jovens estão abrindo mão de um carnaval mais legal que o nosso, de infinitas coisas que o mundo oferece, e nós não oferecemos, nós proibimos. No mínimo, essa galera tem que dar muita risada, tem que se divertir muito para querer voltar. Porque senão nem eu que cresci aqui ia querer ficar aqui. Para vir aqui para ser um porre, uma coisa chata, com um monte de gente só falando na minha cabeça para eu sair daqui com mais peso na consciência e com menos vontade de amar a igreja. Então eu sou o primeiro a falar, filho, vai para qualquer lugar, menos aqui. Porque corre o risco de aqui você criar um trauma e um bloqueio com qualquer ação de Deus na sua vida. E aí a galera, realmente, você tem razão, então vamos fazer algo divertido, vamos fazer isso, vamos fazer... Então naquele momento do show, era show. Então ali a gente pula, a gente vai, bate a mão, não sei o quê, né? Acabou ali, acabou, né? Meu pai, ele me falava muito assim, ele falou assim, filho, tem muita gente que toca, que é um excelente músico, só que não entenderam que o missionário, uma das coisas que ele faz é subir no palco. A vida dele não acontece no palco. O palco é só uma função, é só uma das atividades. Se ele não subir no palco, a vida dele segue. Quando a pessoa não entende isso, a vida dela começa a acontecer no palco. E se ela não sobe no palco, ela não faz nada. Aí ela fica frustrada. E aí ela começa a jogar culpa em Deus, começa a jogar culpa nas pessoas, e aí vira aquele missionário frustrado. Então eu acho que assim, logo no começo da minha, vamos dizer assim, né, carreira musical, né, eu já tive, graças a Deus, né, excelentes amigos, excelentes conselheiros, excelentes experiências para render um fruto bom, para entender o que a missão ela é mais importante do que a música. Ah, mas você é músico. Não, eu sou um missionário que quando precisa toca. Quando não precisa eu fico quieto. Quando não precisa eu estudo outras coisas, né? A gente vai falar. Então acho que esse foi o pontapé inicial, né? Mas teve muitos shows assim que para nós foram assim marcos muito importantes na nossa vida missionária, sabe? Tipo, eu lembro quando a gente começou a tocar, a gente começamos a ir para Franca, para tocar na tenda, no Raléu. Para mim, é que assim, o Ministério de Música Canção Nova ele é pequeno, né? São poucas as pessoas que passam por aí, se você for ver, na proporção de músicos católicos que nós temos, né? Então não dá para dizer tanto assim que a Canção Nova é uma escola, ela é uma referência, mas não é uma escola, porque quase não tem aluno lá. Tipo assim, onde você aprendeu a tocar? Você não aprendeu a tocar na Canção Nova, você ouviu, aí beleza, raras foram as pessoas que tiveram um contato mais a fundo ali. Agora o Raléu, ela é escola de verdade, porque é uma penca de gente que foi tocar lá, que foi pregar lá, que foi conduzir uma adoração, que foi tocar no palco principal, que foi tocar numa tenda, que andou no barro, que estava tocando e comeu poeira, e lá é a escola de verdade. Então, quando nós começamos a tocar lá, para nós era uma festa. Até hoje, para mim, o compromisso mais legal do ano é quando nós somos chamados para o Raléu. Porque eu sei que é tipo assim, é o programa de índio mais legal do mundo. Você vai para ficar sujo, você vai para comer poeira, você vai para pegar, às vezes você pega som ruim, às vezes a tenda tá cheia, às vezes tá vazia, né? Então assim, é o lugar que faz o músico desenvolver todas as suas habilidades. Nós colocávamos para nós o desafio, não vamos deixar a peteca cair. Essa tenda, ela pode ficar vazia, mas ela vai ficar animada.
Então tinha hora que tinha uma pessoa só ouvindo a gente tocar, né? Tinha hora que estava cheia. Conforme o tempo foi passando, por causa de atrasou aqui e tal, o pregador não chegou, ó, precisa cobrir teve um Halel que o Peter ele teve que fazer 2 pregações no lugar do Emanuel e eu tive que fazer 2 pregações no lugar do Cassiano. Mas por quê? Porque ficaram travados em outros módulos, porque outra pessoa atrasou, aí eles, consequentemente, atrasaram para terminar, não conseguiram chegar, a tenda não pode ficar vazia, não pode parar, né? E aí então, tipo assim, ó, você não só toca, você tem que, sabe, você tem que ter alguma coisa a dizer. Você tem que ensinar alguma coisa, né? Não pode ser só isso, né? Então era tipo assim, o Halel é tipo o treinamento selva do missionário. Era o batismo de fogo. É o batismo de fogo. Então assim, para mim até hoje o Halel é incrível, é incrível. A galera mais velha da banda, tipo o Rinaldo, quando eu fui tocar lá com o Sapo, é a galera já calejada que já passou por isso muitas vezes quando eu era criança. Então, para eles, é algo assim, não tem mais novidade, né? É natural quase, né? Entendeu? É tipo o cara de 50 anos fazer o ensino médio de novo, né? Então, assim, para mim ainda é novidade. Então, quando eu falo, não, vocês vão pro Halel, nossa, eu já fico, da hora, eu já até separa que as roupas mais assim, não, esse aqui pode sujar, esse aqui você escolhe o instrumento que vai, porque a tenda é calor, vai subir, você sabe que você vai voltar, você vai ter que levar o baixo no luthier, vai estar sujo, vai ter que, enfim, e tudo isso, sabe? É a diversão do negócio. Se você não é apaixonado pela sua missão, você não consegue ver a graça nisso. Se você é apegado ao seu instrumento, você não vai lá. Se você é apegado a só tocar, não, lá é ruim, o público é não sei o quê. Não, quando é que aconteceu essa guinada, Felipe? Você estava comentando aí que teve uma guinada, né? Que antes você falou que no começo não rolava tanto esse prazer, né? Essa experiência que você está falando agora com brilho nos olhos, essa alegria, eu não vou para a lama, eu vou para a missão, e aquilo te trazia uma realização. Mas no começo não foi tanto assim. Você lembra o ponto de virada assim no teu coração? Não sei se existiu ou se foi um processo. Sim. Foi o seguinte, eu lembro que durante um bom tempo, até hoje, quer ver? Inclusive vou até mostrar, não é o assunto, né? Mas eu vou mostrar em primeira mão. Pode mostrar. Opa, você. A gente gosta disso. Ainda não está pronto, eu estou terminando a minha versão de Paulo de Tarso. Olha. Aí, tá massa, hein? É pro próximo projeto? Falar sobre isso. A gente mais para frente fala, né? Mas só para contextualizar o porquê do desenho, porque eu tô apresentando um programa na TV Evangelizar que chama Crônicas da Bíblia. E legal. Eu vou falar sobre Atos dos Apóstolos e tal. Aqui, ó, o Pedro. Meu Pedro, eu faço ele fortão e ruivo. Mas assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Então, para mim, foi uma alegria muito grande conseguir o primeiro trabalho como desenhista, né? Então eu uni ali o útil ao agradável, minha carreira profissional com aquilo que eu mais gostava de fazer. Sim. E a música, a princípio, para mim era uma coisa muito chata, porque, como eu falei, não era o meu sonho. Era um sonho, vamos lá, de evangelização de Deus, do Peter, da canção nova e tal, que eu assumi, que eu assumi para mim. Só que conforme o tempo foi passando, a convivência, né? Nossa, tipo assim, era muita dificuldade. Eu ia em missão, era assim, ó, eu trabalhava no setor do Davi, como desenhista. Esse setor do Davi tinha dentro dele a parte do eventos. A parte do eventos fechava show. Então, o meu setor me mandava desenhar, o meu setor me mandava tocar. Quando eu voltava da missão, o meu setor virava para mim e falava assim, onde você estava que você não veio trabalhar? Então, para falar a verdade, a música para mim só me ferrava. Só te dava dor de cabeça. Só me dava dor de cabeça. Nunca foi um negócio legal no começo.
Mas porque quando eu conversava com meu pai, ele me contava do início da banda Canção Nova, né? E eu falava assim, cara, eu quero viver isso, porque eu sei o herói que ele é hoje, eu sei a referência que ele é hoje, e os heróis da Marvel, eles são feitos de tinta e papel. Os heróis de Deus são feitos de dor e paciência, né? Então, eu pensava assim, poxa, esse é o preço que se paga, né? Então, para eu seguir essa carreira, eu preciso pagar esse preço também. Então, eu comecei a deixar rolar, né? Só que aí, até que conforme eu fui insistindo tanto, teve uma vez que eu comecei a notar que eu chegava em casa, eu ia conversar, eu ia fazer alguma coisa, passar um café, e de repente eu estava pegando o baixo e estava fazendo exercício de cromatismo. Estava fazendo os exercícios de dedo, estava conversando. Aí chegava amigo meu em casa, né? Quando eu estava lá, eu sentava, daí eu pegava o baixo e ficava conversando aqui, fazendo não sei o quê. Aí eu comecei a baixar songbook de bandas que eu gosto, né? Eu praticamente, eu posso dizer que eu aprendi a tocar baixo ouvindo The Police. Eu adoro The Police. Aí, e eu baixei um songbook deles, né? Bons professores. Aí eu ouvia e lia a partitura, né? E aí eu ia tocando junto e, de repente, eu comecei não a gostar tanto quanto desenho, né? Eu comecei a gostar de música, eu comecei a gostar de pesquisar instrumento e tal. Aí veio a segunda parte, que era o quê? Abrir mão um pouco do desenho para eu me dedicar à música. Então eu chegava em casa, falei assim, não, peraí, eu desenho hoje o dia inteiro. Eu não vou descansar desenhando. Eu vou descansar ouvindo música, porque o meu ministério também depende disso. Então eu pegava o baixo, colocava o fone, aí colocava a partitura e tocava. E aí começou a vir este gosto, né? Então, assim, foi um processo muito lento, sabe, para adquirir, né? Amar de fato a música, porque, como eu falei, né? O meu setor me mandava para missão, o meu setor descontava do meu salário, porque ele me mandava em missão, mas ele não sabia onde eu estava. Eu falo assim, não, gente, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Então, assim, eu tinha todas as razões do mundo para falar assim, não, a música não me traz nenhum benefício, né? Só tá me ferrando. Se eu tocar em bar, não fazendo pouco caso, não é isso, mas tipo assim, pô, compensa muito mais eu encerrar o meu expediente e tocar no bar aqui, porque pelo menos eu vou tocar o The Police. Né? Eu vou tocar o The Police que eu gosto aqui, né? Vai ganhar e vou ganhar uma grana, né? E o RH não vai ficar perguntando onde eu estava. Então... Era menos complicação, né? Menos complicação. Mas foi legal viver esse processo. Como você disse, você viveu aí talvez uma parcela daquilo que foi acontecendo ao longo da sua vida, que você falou do amor, da dor e da paciência, né? Você já meio que já foi começando a ser trabalhado aí também um pouco, né? Para fazer o que você está fazendo hoje. De certa forma, Deus já estava começando a te burilar. Acho que achei interessante também que muita gente hoje vendo, né, de repente, os músicos católicos que são referência, os que estão já há muito tempo na estrada, os que estão, entre aspas, tendo mais destaque na mídia, as pessoas podem sentir assim, eu queria tanto estar lá, eu queria estar tocando, fazendo, estou aqui, me chama, e com você foi justamente o contrário, né? Deus escolheu, assim, a consciência primeiro do ministério, você não queria, e hoje tem pessoas, assim, tipo, fazendo de tudo para poder estar em algum lugar, estar em alguma missão, estar fazendo aquilo, e você não queria isso. Acho isso muito legal, da parte de Deus, né? Deus, ele pregando uma peça, aí, podemos dizer assim. Foi um negócio muito louco, porque, tipo assim, e teve um momento na minha, digamos assim, né? Eu acho muito engraçado falar isso, carreira musical, né? Mas... vamos lá. Mas teve um ponto muito, muito importante, que foi a minha saída da banda, né? da banda Conexa, porque quando a gente estava para, sei lá, uns 4 anos de banda já. E aí eu fiz as contas, né? A minha primeira formação acadêmica é em História. Posteriormente eu fiz Teologia, fiz pós-graduação em Teologia e tal. Mas eu sempre fiz de tudo. Sempre desenhei, estudei, desenvolvi roteiro, comecei a tocar,
quando pregavam, me chamavam para pregar. Eu tive a graça de alguns trabalhos meus, né, serem corrigidos pelo professor Felipe Aquino. Então, tipo Nossa, assim, presente. eu fui na casa dele, tomei café com ele, eu mexi nos livros dele. Eu tenho até hoje um livro que era dele, eu não devolvi, eu falei, isso aqui vai ser relíquia, é meu. Quando esse cara virar santo, eu vou falar, ó, tá aqui, ó, o livro que era do meu herói. Relíquia de primeiro grau. Então assim, eu sempre fiz de tudo. E aí eu lembro que teve um dia que eu fiz as contas lá, eu falei, cara, ano que vem a gente ia fazer a agenda da Banda Conexa, né? Assim, cara, ano que vem nós vamos tocar no mesmo lugar. Já tinha encontros que a gente tinha ido tocar e a mesma galera aumentava o público. Mas era tipo assim, sempre a mesma galera mais um pessoal. A mesma galera mais um pessoal. Falei, meu, eu não quero ficar estacionado. Eu quero avançar, eu quero ir para o nível mais difícil, eu quero estudar outras coisas, eu quero andar com quem quer andar para frente, né? Não estou falando mal da banda, né? Desenvolver, né? Sim, mas como eu disse assim, né? O sonho deles era a música, o meu não era música. A música estava no pacote, né? E aí eu lembro que eu tomei a decisão, conversei com o Peter, né? Falei que eu precisava sair, que eu queria fazer outras coisas e tal. E aí o meu último show com eles foi o show que a gente fazia um show de virada do ano, né? E era legal, Sim. porque era o show que a gente tocava de terno, todo chique e tal. E aí eu lembro que depois no final do show, quer dizer, antes de começar o show, o Peter perguntou para mim, falou, meninão, você quer que eu anuncie que você vai sair da banda? Eu falei, Peter, não sei, mano. Se você sentir no coração, você pode falar. Se não, deixa quieto. Aí, a hora que acabou o show, né, antes de tocar a última música, aí o Peter falou da saída da minha saída da banda, todo mundo começou a aplaudir. Nós tocamos a última música e, se eu não me engano, acho que a gente tocou de novo a música Sou Jovem. Quando eu terminei de tocar, acabou, desligou a luz, mas foi uma sensação de paz tão grande. Nossa. De tipo assim, eu tomei a decisão certa, né? Ciclo cumprido, né? O ciclo cumprido. E no outro ano eu comecei a fazer a faculdade de teologia, e aí o Samuel, que tocava com meu pai, que, diga-se de passagem, é um dos melhores baixistas da música católica. Ele é muito completo. O que você pedir... Daquela música também do Coração de Jesus é dele, Isso, não é? é dele. Né? A música Vou Confiar, que meu pai canta direto nos shows, é dele, entendeu? Então, assim, ele é um baita de um compositor, é um baita de um músico, ele é um cara acima da média, ele é fantástico. Assim, não é puxando o saco, não, porque é meu amigo. Reconhecendo de fato, né? Reconhecendo. Ser reconhecido, é. E aí ele quis, né, investir na carreira dele mesmo, né? Ser mais do que o músico de alguém, ele ter o projeto dele. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, ó, você saiu da banda, você tá legal com seus estudos aí e tal, o Samuel saiu, e o meu pai já estava começando um processo de saída da Canção Nova, e ele falou, ó, meu sonho é ter uma banda fixa, e na Canção Nova ninguém tem banda fixa, né? Então, se você pegar firme, né, pegar firme mesmo, né, levar mais a sério, você pode ser o baixista da banda. Aí eu falei, não, beleza, então. E aí ele estava voltando aos poucos com a agenda, né? E aí eu continuei com a faculdade, eu segui com a faculdade de teologia. Hoje é a área que eu mais sou encantado, né, de estudar. E fui... É maravilhoso. Eu também sou colega teu, teólogo, sou Também? Tamo junto, ó, mesmo time aí. Estamos juntos na área, da história também. E aí, como é que fala? Aí eu comecei a tocar com ele, apanhei demais para poder tocar as músicas, porque as linhas de algumas músicas são super complexas e usa baixo de 5 cordas. Eu particularmente não gosto do baixo de 5 cordas, não é porque eu acho ruim, é porque para mim é mais confortável. Eu acho que minha mão ela é meio pequenininha também, quando eu vou usar o de 5, o braço é largo, eu me confundo, ou de repente pode ser só um bloqueio que eu tenho.
Mas, nossa, o primeiro show que eu fiz dele com baixo 5 cordas, eu errei tudo. Para adaptar foi difícil. Para adaptar foi difícil. Então, assim, foi uma experiência legal, porque eu senti que eu estava evoluindo, que eu estava crescendo. Que era o que você estava buscando, né? Que você E sentia que devia fazer. Isso, em todas as áreas, sabe? Tipo, na parte da teologia, estudando, lendo outros livros, tendo contato com outra galera, com o meu pai, né? Você tá ali com o Dunga, né? Então, assim, o Dunga ele já tem um nome, ele já tem um lugar dele, ele já é identidade, né? Todo uma mundo já referência. sabe. Então, você não pode, tem certas coisas que você não pode fazer, você não pode errar. Na Banda Conexa eu podia errar algumas coisas, eu podia dar certas mancadas, porque era o nosso ministério, a gente e estava começando. Agora, quando você está com um cara de patente alta, aí é difícil. Então, assim, para mim foi muito bom, porque foi levar a sério, ouvir mais, conhecer mais do ministério do meu pai. E foi foi nesse tempo que eu comecei a até ver antigas pregações dele, porque quando ele fazia as pregações e transmitia, na época do VHS, do cassete, né? Opa. Eu não assistia, mas eu participava do processo de construção. Então, eu não via a palestra, mas eu lembro dele fazendo isso. Eu lembro dele escrevendo, eu lembro dele conversando com a minha mãe, eu lembro dele conversando com os músicos em casa. Então, tipo assim, os bastidores eu sempre tive contato. Então, as pessoas O que você lembra falavam... de mais interessante aí dessas falas, desse tempo, de que ficou registrado alguma frase, algum momento? Quando meu pai ele ficou na cadeira de roda. Ele partilha muito. Surgiu a música da Eucaristia naquele tempo que Isso, ele fala? tem algum, eu não lembro específico quais músicas, mas eu lembro que em casa ele engatinhava. Ele conta isso nas Ele pregações dele. engatinhava em casa. E assim, foi uma coisa muito idiota o problema na coluna, porque ele foi descer um degrauzinho, acho que foi lá no Rincão Velho, alguma coisa assim. Do jeito que ele pisou, ele travou. Eita, mas assim, pisou de mau jeito. Ele travou de um jeito que minha mãe tinha que fazer tudo por ele. Ele não conseguia fazer nada. Nossa. E aí eu lembro que ele fazia um esforço, mas um esforço gigantesco para sair de casa, para ir para a cadeira de roda, para fazer o show. Então assim, eu lembro dele conversando, eu lembro dele falando sobre música, eu lembro da nossa, como é que fala? Da copa da casa, a gente tomando café, e ele chega todo arrastando, ele senta, tipo assim, acho que ele não chorava na minha frente. Mas devia estar doendo pra de caramba, dor, né? devia estar doendo muito. E ele com o caderninho escrevendo. E aí era legal, porque eu ficava do lado dele, ficava eu desenhando Capitão América e ele escrevendo as músicas, né? Então, tipo assim, hoje eu fico vendo assim, eu posso não ter entendido na época que eu era criança, mas de certa forma eu acabei crescendo com um exemplo de guerreiro ali, Sim. do cara que tá doendo, né? E eu lembro dele conversando para fazer a pregação, quanto custa seu ministério? Você não faz ideia do quanto de filtro ele usou para isso poder ir ao ar. Nossa. O tanto de exemplos que ele não pôde colocar para poder ir ao ar, para ser vendável, para não ficar escândalo, né? Então, assim, eu lembro de quando ele falava da dor dele, da superação dele, da perseguição que a própria Canção Nova sofria de muitos padres, de muitos bispos que até hoje não gostam dela. Uma época ainda mais complicada, é verdade. Isso, você vê, tipo assim, hoje, principalmente o pessoal da teologia da libertação, hoje é muito fácil você jogar pedra na teologia da libertação. Hoje até quem não é católico joga também. O pessoal que hoje está na moda falar que é de direita, que é conservador, que é não sei o quê. Hoje, às vezes, você vê político lutando mais pela igreja do que o padre, em certas ocasiões.
Então, hoje, você levantar certas bandeiras, você falar certas coisas, de certa forma é fácil. Naquele tempo, não. Então, naquele tempo, você tinha que fazer a sua crítica, às vezes, muito velada. E não era uma crítica contra a igreja, não é isso. É falar da ação do Espírito e não do... Como é que fala? Uma caridade política. Eu lembro de uma vez que eu fui entrevistar o Eugênio Jorge, e para um trabalho que eu estava fazendo, foi uma primeira tentativa do meu TCC de teologia. Isso já foi bem mais para frente. Mas é interessante que depois da gravação eu trocava algumas ideias com ele, né? Eu perguntava, assim, que eu era criança e tal, falava do que eu lembrava e ele me contava. Então, na época, isso que você está falando, na verdade estava acontecendo isso. Então eu ia vendo que as tretas eram muito maiores. A proporção da coisa, né? Era muito maior. E era interessante que na entrevista que eu fiz com ele, teve uma frase que ele falou que eu achei fantástica. Ele falava assim: nós éramos perseguidos porque nós cantávamos os frutos do Espírito e não os frutos da terra. E aí eu vi assim, caramba! E hoje, né, depois de formado, entendendo a teologia da libertação, lendo os livros, né, sabendo do objetivo político, eu entendo bem o que foi essa dificuldade, né, de quanto que custa o ministério, quanto você sofre por ele. Eu me lembro de você falando exatamente sobre isso, né, no contexto aí particular, né, da sua casa, da sua família, e foi justamente, acho que na época do Halel de Osasco, se eu não me engano, o contexto que vocês estavam vivendo aí familiar, né, de um processo isso. da SES, né? Eu lembro que você gravou um vídeo exatamente falando sobre isso, você estava tendo que sair de casa para a missão, né? E você gravou alguns vídeos, eu vi partilhando sobre isso e resgatando justamente esse vídeo, essa palestra do... eu acho que foi, eu lembro que tinha tinha uma que eu achei muito interessante, que eu achava muito interessante, que eu lembro dele ele montar também, que era acho que é manter o homem velho cativo, alguma coisa assim. Acho que até a capa do cassete. Eram bem emblemáticas essas capas, né? Acho que era uma mão assim, fechada, eu lembro, acho coisa que tinha assim. Esse cassete, sim. E era interessante porque, tipo assim, eu não tive essa experiência do homem velho. Eu já nasci ali. Eu tive a experiência de tomar a decisão de, tipo assim, ó, você vai assumir o manto de missionário também, né? Ou não. Mas essa experiência, assim, de mudança radical de vida, não sei o que, né? Isso aí eu não cheguei a ter. Mas eu também lembro do meu pai falando disso, dos amigos dele daqui, hoje nós voltamos a morar em Pindamonhangaba, né? Dos amigos dele aqui de Pindamonhangaba. Um dos meus chefes lá na Canção Nova, quando eu trabalhei lá, ele não era consagrado, ele era funcionário. Mas ele me contava que quando meu pai se converteu e saiu da turma, isso acho que nem meu pai sabe, mas quando ele saiu da turma dos... quando ele saiu da turma dos amigos dos amigos maloqueiros dele, esse cara que depois virou meu chefe entrou na turma. E ele falava assim, pô, toda vez eu era comparado com seu pai. Eu não conhecia o seu pai, mas todo mundo falava, o Dungão fazia isso, o Dungão não tinha medo disso, o Dungão não sei o quê. Né? E aí, cara, e era legal que ele contava a loucura dos amigos dele. Eu falava assim, não é possível, cara. Meu pai, ele realmente virou da água pro vinho. Tanto é que durante um tempo, aqui em Pindamonhangaba, tinha gente que não conseguia acreditar que ele tinha se convertido pelo nível de doideira que ele e a turminha dele, né, viviam. Então, assim, era legal participar de tudo isso, e justamente quando eu comecei nessa parte musical, quando eu vivia certas coisas com ele, parece que ativava algumas memórias. Ele falava alguma coisa, eu lembrava de quando eu era criança, e falava assim, então foi lá que ele começou a fazer isso. Foi lá que ele começou a rascunhar essa palestra. Foi lá que ele começou a escrever essa música, né? Então é legal, porque digamos assim, os espaços começaram a ser preenchidos com a vivência na música com ele, né? Bacana então, demais. E era legal, porque, tipo assim, teve uma vez que eu
foi bem antes do Padre Jonas morrer, né? Que eu tava tocando alguma música assim e tirando uma outra dele. Ele falou: não, essa aqui não, mas essa aí não tá no repertório. Aí eu falei assim: não, mas é porque já teve gente que pediu, né? E se você puxar lá, eu já sei. Aí ele falou: é isso mesmo. Você tá fazendo igual o Padre Jonas ensinava pra gente. Soldado bom dorme de farda para acordar pronto. É bem Então, a cara do padre mesmo. então era legal, sabe? Porque eu peguei com ele, assim, né? Não só a relação de filho e pai na música, né? E também não só a relação de cantor e o músico de apoio, mas assim o missionário mais experiente dando dica, né? Tipo assim, ó, eu precisei apanhar muito por isso, né? Tô te ensinando para você não passar pelo que eu passei, né? Então foi muito legal. Acho que essa foi uma das partes assim que eu senti que no ministério, na música, eu comecei uma fase nova, que é realmente o ciclo Conexa, ele tinha se encerrado mesmo. Foi importante, mas cumpriu o seu objetivo e você Sim, tinha que dar cumpriu um seu outro passo. objetivo. Tanto é que eu falo assim que a banda ela foi um projeto muito de Deus, que embora, porque nós éramos novos também, tal, tinha a Canção Nova também estava aprendendo a trabalhar com um trabalho, com uma missão diferente, vamos dizer assim, né? Sim. Mas nós nunca brigamos, cara. Nunca chegou o ponto de um brigar com o outro, um Isso é ficar de raro, mal né? com o outro. Isso é Isso é muito raro numa banda. Então, assim, foi algo que realmente Deus nos protegeu muito ali, né? E foi o ciclo necessário que eu precisava viver e sair dele na maior alegria, sem sim. rancor, sem tipo, porque os caras eram ruins e tal. A Não, não parte do era isso. RH era ruim mesmo. Mas a parte da banda, nossa, eu não tenho que reclamar de nada. Os meninos, eles são fantásticos. Era algo de Deus, né? Tanto que você sentiu a paz no teu coração e foi uma confirmação. Mas é como que, agora, levando para essas outras dimensões da sua vida missionária, graças a Deus a gente está tendo um aprendizado muito bonito aí pelo teu testemunho de vida, pela sua partilha na área musical. Mas você falou, acho que se destaca, acho que Deus sempre quis e olhou para você. Claro, ele te enxergava o Felipe, filho amado de Deus através de Jesus, mas ele tinha um propósito de missão para você, isso está desde muito claro desde os teus inícios, né? Tanto que ele nem te deu a vontade de tocar, ele queria você talvez missionário e abraçando algo mais amplo. Como é que isso foi se derramando para outras áreas da sua vida, esse ser missionário, que começou a ser formado na música, mas não era só a música? É o livro, é a formação nas paróquias, a condução de grupos, de repente, para retiro espiritual ou viagens. Como que Deus foi movendo e te convencendo a você enxergar que fazia parte da sua missionalidade esses ramos também? E esses ramos você também sentia essa emoção, também não sentia que era? Foi a mesma coisa com a música que aconteceu com essas outras áreas? Ou não? A sua experiência com elas foi diferente? No início você já Ó, sentia que era, queria, não queria? eu quando eu estava na oitava série, eu estudei numa escola lá em Cachoeira, chamava Serelepe. Eu adorava aquela escola, era fantástico. Eu tinha os meus amigos nerds, a gente gostava de quadrinho, né, de colecionar mangá. Tem algumas coisas que eu tenho até hoje, assim, que eu não consigo desfazer porque pô, faz parte da minha história, né? A tua história, E, exatamente. e a gente ia junto para a banca, a dona da banca já deixava separadinho, né, o de cada um, ali o que cada um colecionava. Então era muito, foi uma Já fase assim. conhecia vocês. Acho que foi um dos anos da minha vida que eu mais gostei, assim, sabe? Que para mim a minha oitava série foi um dos melhores, sabe? Legal. Fantástico. E lá eu tinha um sonho já muito grande de ser professor. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei. Eu ensinava meus amigos a desenhar, sempre gostei muito de estudar história. Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei, eu tenho ele até hoje, chama Mitos e Lendas Celtas. E eu lembro que eu fiquei muito bravo que no terceiro ano do colegial eu tive que parar de ler esse livro para ler A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nada contra ela, né? Mas eu achei o livro muito chato.
E foi muito bom a apresentação do livro, que eu tinha que fazer a apresentação, valia a nota, e eu ganhei 10. E não foi, e tipo assim, eu expliquei o livro, eu contei o livro, eu contei bravo, muito bravo, muito bravo. Aí a professora no final ela perguntou para mim e falou assim: "Mas por que você não gostou?" Eu falei: professor, eu não vou falar, porque senão eu vou tirar nota baixa." Já Aí perdeu. ela passou assim: "Ó, já coloquei sua nota no diário. Nossa, aí. Agora eu quero saber por que você não gostou." Aí eu fui falando para ela que eu achei muito chato, a narrativa não é o tipo de coisa que eu gosto. Aí eu falei para ela: "Ó, eu tô lendo", mostrei o livro. "Tô lendo sobre mitos e lendas celtas, é a área que eu gosto, eu tô aprendendo sobre um povo que infelizmente não existe mais, mas é interessante saber a visão de sagrado que eles têm, a visão que eles têm de criação e tal. Isso me chama atenção." E quando eu parei de aprender sobre isso para ler algo que para mim não faz sentido nenhum, né, foi frustrante, né? E aí ela falou assim: "Olha, Felipe, eu só não te dou outro 10 aqui, porque não pode, mas eu fiquei muito feliz de ouvir isso de você, porque você sabe, você conseguiu construir, né, o seu ser intelectual, o seu gosto pela leitura, a sua linha de trabalho, você está construindo. Você pode não gostar do livro que você leu, mas digamos assim, é por um bom motivo, né? Você está se descobrindo, não é porque é preguiça, não é porque você quis jogar Sim. videogame, não é por nada." E foi legal que daí na hora do intervalo a gente ficou tomando café, né, conversando sobre isso, né? Legal demais. E aí foi super legal, porque a partir daí eu comecei, né, a ver que eu gostava de ensinar, eu gostava de falar sobre isso, né? Só que eu tinha essa coisa assim, não, eu não quero ser missionário. Tinha essa barreira. Porque a minha. Não, aí tem assim, que é algo que é muito cuidadoso, é difícil de falar, mas eu acho importante também para quebrar fantasias, né, e dar lugar à realidade. Como eu cresci ali na Canção Nova, então você tem as regras da comunidade e você tem o contexto histórico de explosão da renovação carismática. Então você tem os atos de exagero, você tem as visões mais fanáticas, você demora para achar o equilíbrio. Todo o processo histórico é assim. Ele começa muito forte, né? Igual meu professor de física falava, é como a física. O primeiro movimento ele é o mais forte, para depois o objeto ele entrar na inércia e ele continua, né? A força tende a diminuir. Então, esses movimentos também, assim, quando começa, pá, é todo mundo tendo revelação, todo mundo tendo visão, todo mundo profeta, todo mundo isso e aquilo, até que vai estabilizando, né? Até Uhum. que... Vai E chegando neste, aí no equilíbrio. e neste momento eu me questionava muito, falei assim, cara, mas ser missionário é isso? Porque para mim era difícil, porque eu não vi o Padre Jonas com certos comportamentos, digamos assim, extremos e fanáticos, e não via o meu pai também com esse comportamento, mas eu via outros. E aí eu ficava assim, não, peraí, tá alguma coisa errada, mas não é isso, mas será que até onde vai essa mortificação? Quando que troca? Quando que a pessoa abre a cabeça? Quando que entende? Como que é esse processo de lapidar? Porque aqui parece que quando eu vejo o sofrimento, eu vejo que não é nada romântico ser missionário, mas eu vejo uma capacidade de compreensão aqui que eu não vejo aqui, mas o que está acontecendo? A galera nasce com um pedaço do cérebro faltando, que rola, né? Veio faltando peça, não sei, faltou parafuso, sei lá. E aí eu via que naquele modelo, eu, enquanto pessoa que gostava de estudar a sociedade, eu gostava de ter amigos, tipo, eu tinha amigo espírita, eu tinha amigo que era ateu, eu tinha amigo que os avós eram do candomblé, e isso me chamava atenção, porque eu ficava curioso com relação à visão deles, De da mundo, né? vida, de mundo, de salvação, de perdição, eu ficava encantado com essas diferenças, não porque eu queria somar tudo, mas porque eu gostava de aprender, eu gostava de observar e tal. E eu vi que na condição ali, como membro, eu nunca poderia passar por isso, porque naquele momento, não só a Canção Nova, mas a igreja inteira, 90% das coisas, né, anos 90,
começo de 2000, tudo era do Demônio. O Demônio, para mim, era o cara mais rico do mundo, porque tudo é direito autoral dele. A música, uma caneta, um brinquedo, uma camiseta, tudo é dele. E para mim era essa coisa, assim, eu falei assim, cara, até que ponto, né? Isso é uma engenharia social, isso de fato é um trabalho intelectual, onde existe a linha de divisão da salvação, do politicamente correto, do rebelde, do... Então, eu achava interessante observar essas coisas e eu pensava, enquanto, se eu seguir para a missão, e eu não me via como músico, né? Se eu seguir como músico, eu vou sair, vou tocar, vou ter contato, né? Vou ver um mundo de um ângulo diferente. Mas se eu não fizer isso, eu vou tender a ficar aqui, fechado. E eu não vou aprender com o diferente. Agora, se eu assumir a postura de um intelectual, de alguém que estuda, de alguém que se afasta do sagrado, eu vou conseguir aprender. Então, a princípio, eu acho que eu fiquei exposto, né, ao primeiro erro de muitas pessoas que se afastam da igreja. Achar que você estudando, você precisa se afastar da igreja. Para você meio que não se contaminar, não se apaixonar por uma ideologia, por uma fé, né? E eu, naquele momento, eu imaginava que eu precisava afastar, né? Só que eu estudava muito, gostava muito de estudar a história da igreja e tal, e me via como professor, até que um dia alguém falou assim, acho que conversando, a gente tinha acabado de tocar na Canção Nova e tal, porque você é consagrado da Canção? Eu falei, não, eu não sou consagrado da Canção Nova, eu trabalho aqui e tal, não sei o quê. Ah, mas você é missionário também, então? Eu falei, não, eu não sou missionário. A hora que eu falei isso, parece que deu um negócio aqui, assim, que abalou, sabe? Pera lá, não sou? Eu não sou missionário. Aí eu continuei a conversa e aquilo mexeu comigo. Porque eu nunca tinha falado isso em voz alta, né? Eu nunca tinha conversado com alguém sobre isso, né? Sobre ser ou não missionário, né? Eu já tinha falado sobre vocacional, entrar para Canção Nova ou não, mas nunca ser missionário. Então, aquele dia eu lembro que caiu pesado aqui. E a partir dali que acho que Deus foi começando a quebrar o que precisa ser quebrado, né? E a deixar o que precisava deixar. E aí eu lembro que, próximo disso, eu fui para Israel pela primeira vez. Só que não na condição de guia, na condição de peregrino. Meu pai fazia muito tempo que queria me levar para lá, e eu falava pro meu pai, eu estava no segundo ano da faculdade. Aí eu falava assim, pô pai, você vai para um lugar tão legal, velho, você vai me levar para Israel? Pô, os caras, desde antes de Cristo, os caras estão em guerra lá, mano. Me leva, sei lá, para os Estados Unidos, para Inglaterra, ver cover dos Beatles, né? Não sei. Você já foi pro Japão, meu sonho é ir pro Japão, me leva para esses lugares. Terra Santa, pô. Dele, não, você tem que ir para Terra Santa, eu tenho certeza que se você for, você vai ver como que isso vai virar um marco na sua vida e tal. E aí eu lembro que eu fui com ele. E aí, eu acho que esse foi o grande momento em que Deus, de fato, falou comigo. Eu experimentei algo além da teoria, algo além do que eu lia, né? Eu lembro que quando nós chegamos lá na Basílica de Todas as Nações, que é lá no Monte das Oliveiras, que é onde Jesus chora sangue, né? E ali na missa em que nós estávamos participando, eu fiz a oração muito sincera. Falei com Deus, falei, você sabe quais são os meus sonhos, né? Você sabe o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero e o que eu não suporto, né? Mas, a partir de hoje, eu abro mão de tudo e te dou carta branca. Pra você fazer o que você quiser. Não vou questionar. Você tem carta branca. Aí foi incrível, porque na hora que fui comungar, né? Quando eu sentei, ali eu tive a experiência do que as pessoas falam, né? Ai, Deus está me dando uma visão disso. Não que eu duvidasse disso, mas eu nunca tinha vivido isso.
E nunca exigi de Deus algo sobrenatural. Minha fé nunca dependeu disso. Muito pelo contrário. Eu queria não viver disso para que a minha fé fosse o mais racional possível. Mais Então, madura, né? então assim, eu falo assim, não, dá isso para outra pessoa porque eu não quero correr o risco de Entendi. ter que ficar dependendo disso. Mas naquele momento parece que realmente eu estava vendo de olho fechado, mas eu estava vendo mesmo. Eu via como se fosse um porão cheio de colunas de tijolos, né? E todas elas se destruíam e aparecia uma no meio que era uma coluna de luz e ficava sustentando tudo aquilo ali. E Nossa. naquele momento, tipo assim, foi legal, foi o pacote Forte. completo, né? A visão e o discernimento. E naquele É. momento eu vi que Deus estava me mostrando que, tipo assim, beleza, você me deu carta branca, então eu usei a carta branca. Eu destruí tudo e deixei o que é interessante. O que eu queria, não o que você queria, não o que você pediu, né? E a partir daquele momento, eu comecei hoje, tipo assim, é até difícil às vezes explicar para as pessoas. Não é algo mágico, não é algo irresponsável, não é jogar na sorte, mas pelo tempo que eu tive dentro de uma comunidade, pelo tempo que eu tive dentro de uma família de missionários, né? Depois desse momento na Terra Santa, então para mim hoje me abrir para Deus, confiar em certas coisas é algo até que natural, porque a minha vida inteira foi assim. A minha vida inteira foi desse jeito, assim, ter que depender dele, sabe? E a providência acontece de alguma forma, quando eu tô Sim. precisando, acontece uma oportunidade. E eu não é vagabundagem, não é jogar tudo pro alto, não é isso, né? E meu pai sempre falava, ó, cuida das coisas de Deus, porque assim ele vai cuidar da sua. Então, a Uhum. partir daquele momento, eu peguei firme em estudar mais, em me empenhar mais. Então, hoje, tudo que eu faço, né, é com esforço de 10 vezes mais, não porque eu tô barganhando com Deus, tipo, ó, tô fazendo isso, hein? Ó, você tem que fazer isso. Não, não é isso. É como é que fala? É um prazer que hoje eu tenho, né, de me aprofundar nas coisas de Deus e que eu realmente não me vejo fazendo outra coisa. E várias vezes eu converso com a Cécia, falo assim, Cécia, eu não estou sendo orgulhoso, não é isso, mas eu não consigo entender um motivo de Deus nos fazer caminhar, nadar, correr, voar tanto tempo até aqui para a gente fazer outra coisa. Para a gente, sabe, simplesmente jogar tudo para o ar. Né? Toda a plantação que nós fizemos de falar de Deus, de conteúdo produzido, de palcos que a gente subiu, de lugares que eu abri mão de estar com a minha família para evangelizar a família dos outros, eu não consigo imaginar, tipo assim, Deus simplesmente falando, ó, valeu aí, é nóis. E Passa no RH. passa no RH e agora você pode fazer o que você quiser, porque Pode ir. você tá quitado já. Você está É. aposentado. A partir de agora você pode fazer o que você quiser. Que você já está no azul, você já garantiu a sua estadia aqui, sabe? Uhum. Então, hoje é algo para mim muito fantástico isso. Não no sentido de, cara, eu não estou acreditando, não. Mas de ver que tudo que meu pai falava para mim, desde criança, eu sabia que era verdade. Mas eu sabia porque ele vivia e me contava. Hoje eu sei Uhum. que é verdade porque eu estou vivendo isso. Então é um Bacana. negócio muito, muito, muito legal. Cara, que riqueza poder escutar você falar, partilhar, Felipe. Isso só alimenta a nossa fé, como você falou no início, né? E dá gancho para a gente daqui a alguns meses fazer um outro momento desse. Com certeza vai ter novas experiências, novas partilhas. Mas antes da gente terminar, fala para a gente. Você falou, você mostrou aí um desenho, né? Que tem a de Sim, Pedro, mostrou de Paulo. Fala um pouquinho dos projetos novos, seja musicais que estão próximos, seja de produção de livros, do programa que você participa, né? O Acredite, né? Com Bíblia, enfim. isso. O que está rolando aí no presente e de projetos próximos que você pode falar para a gente? Ah, legal. Ó, hoje, em questão de televisão,
né? Eu estou envolvido com 2 projetos. E são bem parecidos, mas são experiências completamente diferentes. Primeiro que eu comecei foi logo no início da pandemia, que foi o Café Bolinho Teologia, que deixou de ser vídeos que eu gravava para o IGTV, lives que eu fazia em casa, né? E passou a ser um bloco de um programa, né? Do programa Acredite. E era um bloco que começou com 2 minutos e hoje ele tem quase 15. Posso abrir um parênteses na tua fala? Eu me inscrevi no teu curso. É mesmo? Ah, que legal, cara! E vai Olha que renovar bacana. agora. Eu vou separar, inclusive, para aprender também, para aprender o conteúdo e para aprender também, de alguma forma, você falou no começo aí, eu faço um curso bem reduzido, com 4 pessoas usando o celular e tal. Aí eu tenho, Nossa. quem sabe, num futuro, fazer alguma coisa também aqui na minha área. Claro! E aí eu também me inscrevi nesse sentido, para aprender em todos os Ai, sentidos. que Tô ótimo, lá. cara. Eu fico muito feliz disso. Vai renovar E agora em fevereiro, final de fevereiro. ai, que ótimo. E é legal porque, né, de bloco da TV, isso evoluiu para um método. Eu digo que, para mim, é uma filosofia de vida, né? Mas é legal que eu comecei falando sobre cartas paulinas, né? E isso foi evoluindo, né? Fizemos o módulo Mariologia, Teologia da Libertação, Estudo Bíblico, Fé e Política, Angeologia. E esse ano, né, agora, dia 15, eu vou sair em peregrinação, vai ser o terceiro tópico que eu vou falar aqui, né? Antes da peregrinação, eu vou gravar mais 2 módulos, pelo menos 2 módulos. O primeiro é o módulo Inquisição, para explicar para a galera como é que funcionava o sistema jurídico, vamos dizer assim, na Idade Média, o que levou a acontecer a Inquisição e como de fato ela funcionava, né? Para que a gente fuja dessas deturpações senso comum, né? históricas que, desde o início da Idade Moderna, nós aprendemos coisas erradas e isso virou uma cultura, né? Aquela frase, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. E o outro módulo que eu quero gravar eu ia fazer sobre liturgia, mas depois que eu voltei do encontro de catequistas aqui, eu decidi deixar isso um pouco maior. Então vai ser o módulo catequista, que ali constituem falar um pouquinho sobre história da igreja, história da Bíblia, os sacramentos, ter atividades, material de apoio, né, com desenhos, mapas, coisa para recortar, para pintar, como que a gente pode trabalhar e colocar isso no mundo de quem está aprendendo. Né? Porque se isso, assim como para mim, tudo isso teve que fazer parte da minha rotina, e por isso eu não estou sendo orgulhoso e tal, mas hoje eu não sou falso humilde, eu reconheço que eu sou bom no que eu faço porque eu coloquei isso dentro do meu dia a dia. Não é algo que eu vivo distante e volto, né? Então, quando você consegue colocar isso no dia da criança, do jovem, você consegue fazer com que ele aprenda melhor. Então, decidimos ampliar, né, o módulo liturgia para módulo catequese, né? E aí, o terceiro módulo é o início da igreja, né? A igreja primitiva. Então, nós vamos contar o que aconteceu, porque tem muita gente que fala assim, mas a igreja de hoje, ela não é a verdadeira, porque ela decidiu, deturpou isso, não é mais a igreja dos apóstolos. Não, então nós vamos explicar para vocês o que é que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, e aí, agora? Batata quente está na mão da igreja. O que acontece? Então, explicar tudo isso. Então, é legal que de um bloco de programa isso virou uma metodologia de estudo. O outro programa que eu comecei, né, e esse é um programa inteiro, né, meu, que se chama Crônicas da Bíblia. Eu comecei na TV Evangelizar. Ele passa todo sábado às 14 horas e você pode assistir pelo YouTube também, né? Já tem lá todos os episódios, porque já assim que passa na TV eles já deixam lá no YouTube, é transmitido pelo YouTube também. E ali nós tratamos também de personagens, contexto histórico. É como se fosse o Café Bolinho Teologia, só que em vez de bloco, programa. Então é uma série.
Cada temporada tem 12 episódios, então cada episódio nós trabalhamos, né, um determinado tema, e um liga o outro, né? O Café Bolinho Teologia na Rede Vida são temas independentes. Se você assistiu um e não assistiu o outro, você entende. Esse não, esse aqui a gente buscou fazer para poder expandir mais, né, o tema. Sim. E a segunda temporada nós vamos começar a gravar agora, em março, e nós vamos falar também sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Como é que a igreja ela rompe os limites judaicos e chega no coração do Império Romano. Então é bem legal, e aí que vai entrar também esses desenhos que eu estava te mostrando, do Pedro, sim, do Paulo e tal. E o que eu hoje eu coloquei como prioridade para mim, né, a minha atividade como guia em peregrinações. Porque, assim, é como você dar aula, só que no lugar em que as coisas aconteceram. Então, você não precisa de lousa, você está ali. Você está no lugar, as coisas aconteceram ali. Então, assim... Deve ser muito impressionante, né? Esse ano agora em março, dia 15, eu e meu pai estamos saindo, né, para levar um grupo de 300 pessoas. Meu Deus do céu. Gente do céu, é muita gente. É uma escola, né? Praticamente é uma escola pequena. Você tem 3 turmas de ensino médio aí, tranquilo. Com certeza. E aí nós vamos, desse aí nós vamos fazer só Terra Santa, né? Mas tem diversos roteiros que nós fazemos, né? Tem o que é a Rota do Êxodo, que é Egito, Jordânia, Israel, tem os Caminhos de São Paulo, tem Santuários Marianos. E para mim é fantástico, porque é uma forma de estudar mais, conhecer mais e partilhar tudo isso nos locais em que as coisas aconteceram. Nossa. Então, assim, para mim é a atividade que eu mais gosto, é o que eu mais... imagino. Assim, para mim é a cereja do bolo, né? E eu sou muito feliz, porque hoje eu trabalho com o que eu gosto e ensino aquilo que eu acredito. Então, eu acho que são os maiores presentes, assim, como missionário, que a gente tem, que é você ter certeza daquilo que você está falando. Você não está falando porque está escrito na apostila, você não está falando porque alguém chegou mandou você falar, né? Chegou no grupo do WhatsApp, você não está falando porque é fake news, porque estou falando isso aqui, mas é segredo. Não, é algo que eu estudei, é algo que eu experimentei, é algo que eu experimento todo dia, né? E eu sei que é verdadeiro. Então, assim, para mim é um grande troféu, é um grande carinho de Deus, e eu vejo que Deus, uma das formas com que ele expressa o amor dele, né, é me permitindo fazer parte do time, né, na posição que eu gosto. E ele te deu essa graça, né? Sim. O teu coração não está, o seu coração, graças a Deus, Deus moldou para estar nele, buscar nele. É o que diz a palavra, né? Buscar primeiro o reino de Deus, e ele vai dando as coisas por acréscimo. Então, desde o início da tua história, me parece que Deus foi te conduzindo assim. Né? Já. Você estava na música, ele queria teu coração. Eu brinco que, tipo assim, tava Deus e o diabo ali, né? Um tentando salvar o mundo, e o diabo fala assim: não, vou pegar esse aqui para ser do meu time. Daí Deus fala assim: não, ele vai fazer cagada demais. Deixa ele aqui mesmo. Deixa quieto, não mexe no Deixa quieto aqui, porque aqui o estrago vai ser menor. Esse aqui eu tenho que cuidar dele, tenho que olhar de perto, porque não, esse aqui não. Mas você vê que Deus é tremendo, que ele pegou assim a sua vida, Felipe. Você, graças a Deus, está aí com a sua família formada, com as suas filhotas, né? Vivendo aí o bom combate da fé, né? Você tem, graças a Deus, boas referências, você chama de heróis, né? Seu pai, professor Felipe, aqui, tantas outras pessoas aí. E hoje você, de certa forma, nesse mundo mais midiático que a gente vive, né? Você foi também está sendo um instrumento para levar essa boa semente numa linguagem nova, sendo uma pessoa nova, né? Certamente isso atrai também as pessoas que estão conhecendo a igreja e vão ter uma oportunidade de conhecer de maneira mais sólida as coisas de Deus, né? Não naquela primeira impressão, não naquele um achismo ou uma coisa que arrepia, mas de repente até vivendo tudo isso no início, mas vai chegar um momento para aprofundar, e que bom que você está desenvolvendo essas missões que são
demandas dos nossos tempos, né? Demandas do tempo do agora, né? Se a gente está falando da história, né? Desse momento histórico atual. E é Como que fantástico Deus que, está assim, levantando isso? Deus me deu a Cécia, né, a minha esposa, que ela, antes de eu pensar também em ser missionário, ela já tinha uma atividade missionária, ela já tinha um programa dela que chamava de calça jeans, e ela já tem um trabalho devocional com Santa Rita. Então eu acho interessante que, tipo assim, é o meu equilíbrio, né? Eu me dedico, se deixar, ela fala assim, Felipe, você é um monge que casou, né? Porque se deixar, eu fico aqui no escritório lendo, grifando, anotando o dia inteiro, né? Tipo São E Jerônimo lá na caverna, só trazendo as exatamente, produções. tu tá lá. E ela, não que ela não goste de estudar, não é isso, mas ela me faz lembrar que a oração também, ela é precisa, ela é necessária, né? Ela vai me ajudando a equilibrar. Legal. Então, assim, eu vejo como que, graças a Deus, eu sempre fui muito cercado, assim, por boas pessoas, bons exemplos, pude aprender muito com esse pessoal. Isso é uma E, bênção de Deus. e eu digo, né, que nós somos uma soma de fatores, né? Hoje, até a SESC, né, tem uma peregrinação que é dela, que é lá para Santuário de Santa Rita, Cássia, né? Santuário de Santa Acácia. Rita. E então, assim, é legal ver ela trabalhando essa espiritualidade. Ela é muito mais famosa que eu, é incrível. Eu sou conhecido como o marido da Cécia em muitos Da lugares, sabe? César. Ah, você que é o marido da Cécia, né? Ela Então, tem mais tempo de apostolado tem na muito mais mídia, tempo de né? apostolado. Você sabe que a primeira entrevista que eu fiz, não sei se você vai lembrar, há uns 2 anos atrás, foi com a Cécia. Ela gentilmente, vocês estavam indo de carro, ela estava dirigindo, ela abriu uma live e eu convidei. Você lembra disso? Ah, sei, tu lembro Foi eu. sim. Aí ela foi Ah, falar, foi comigo. que legal! E aí no final ela deu uma mensagem que até hoje eu reporto e ela no final se despediu falando da importância de manter a evangelização, mesmo que tenha uma ou duas pessoas, ela deu uma palavra de ânimo ali que foi muito importante. E hoje, graças a Deus, Deus tem levado o ministério aqui a avançar aos poucos. E eu sempre me lembro, faço referência à SESC, inclusive está convidada para um momento mais para frente também para estar aqui. Ah, opa, a Já gente faz o faço o convite para revezamento. ela aí. Faz, o revezamento de criança, né? Um fica aqui no escritório, o outro tá ali, né? É, faz parte, mas que bom saber que Deus tem levantado aí, vocês são um casal que tem dado esse testemunho para os tempos de hoje, né? Você mostram aí a vida como ela é, né, da missão, né? Como você falou hoje, eu acho uma frase que você falou que uma das frases que você falou dentre as várias que fica marcada nessa entrevista, tem os heróis da Marvel e tem os heróis de carne, sangue, osso e espírito, né? E esses Exatamente. são os reais, né, que vivem o dia a dia, as lágrimas, as alegrias, mas sempre na esperança cristã. Eu acho que essa que é a grande demanda dos nossos tempos e que bom a gente acessar a internet e ver coisas reais, né? Não coisas produzidas, fabricadas em busca de like, em busca disso, mas algo sólido, algo verdadeiro, e isso tem repercussão na vida das pessoas. Isso é o que salva de verdade, né? Isso que Paulo salva. mesmo já dizia, né? Se ele tivesse que agradar os homens, né? O discurso dele seria totalmente diferente, né? E ele muitas vezes é perseguido porque ele quer agradar a Deus e às vezes o homem não se agrada com isso, né? Então tem muita gente aí que vai querer fazer as coisas esperando o like, né? Nós fazemos isso esperando, né, a coroa da santidade. Então a nossa missão ela tem um propósito diferente. Eu não digo nossa, Cécio, eu digo nossa enquanto igreja, né? Nós Sim. somos membros aí do mesmo time, né? Então tem que ter essa linha de pensamento. Olha, Felipe, muito obrigado pelo teu sim, né? A gente sai enriquecido aqui com o teu testemunho, com a tua vida. E que Deus abençoe todos os seus projetos e já está convidado para, no futuro, vão surgir novas experiências e a gente volta aqui para partilhar contigo, que é sempre uma riqueza. Opa, eu que agradeço aí o convite, o carinho, a confiança e sempre que
quiser aí, pode chamar, porque para mim é um grande prazer e é isso que a gente tem que fazer, né? Eu costumo dizer que a internet hoje, ela é, né, as novas estradas de Roma, né? Por onde passou as cartas, onde passaram as cartas de Paulo, por onde caminhou aí, pessoas entregaram os primeiros registros, né, dos evangelhos, hoje é a internet. Então nós temos que enxergar que a igreja é grande, a igreja é viva, que estamos juntos, estamos conectados, nós somos um time, né? E o time só ganha porque joga junto. Quem joga sozinho não garante a vitória. Então nós temos que inflamar isso no coração da galera. Somos um time e vamos chegar todo mundo junto lá no céu. Amém, querido. Obrigado. Você que acompanhou, compartilhe esse programa, essa live, esse momento tão rico de ensinamento, não só de música, mas de fé. E, principalmente, sai compartilhando para as pessoas que estão um pouco desmotivadas, pessoas que perderam algum sentido da sua fé ou de vida, porque a gente falou aqui de coisas muito importantes, né? De propósito, a gente falou de vocação, de missão, de família, de música. Tudo isso torna a nossa vida mais cheia da presença de Deus. Então a gente se vê no próximo Música e Músicos. Se Deus quiser por aqui. Felipe, um abraço na Cécia, abraço nas meninas e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, abração para todo mundo aí também. Tchau, tchau. Tchau, galera. Paz de Jesus.